E aí galera, mais um vídeo aqui no canal 100% Política. Se puder, dê um like e se inscreva, que é importante para o engajamento do nosso conteúdo. Você que acorda de manhã cedo para ganhar um salário mínimo, para pegar uma condução superlotada, para pegar estradas ruins e para trabalhar o mês todo, para sustentar uma escória de pseudos políticos, verdadeiros marginais de colarinho brancos, sustentar um estado inchado, aparelhado. A gente pode citar aqui a AGU, está aí na presidência o office boy da Dilma Rousseff, chamado Jorge Messias. A gente tem na PGR Paulo Gonet, né? Pessoas colocadas de forma estratégica, de forma deliberada, para ocupar cargos relevantes de presidente nessas instituições, para impedir, para sabotar todo tipo de investigação contra esses marginais. Então, de forma muito pragmática, esses caras conseguiu isso. A gente tem aí no Congresso Mota, a gente tem no Executivo o ladrão que ocupa a presidência e a gente tem no Senado aí Alcolumbre. Em um país democrático de fato, Alcolumbre já estaria preso, deposto do seu cargo. Haja vista que a gente tem votos suficientes para pautar o impeachment de presidente e dos ministros do STF, e esse Alcolumbre tem sentado nessa pauta. Um único homem está inviabilizando qualquer tipo de investigação e qualquer tipo de impeachment contra os ministros do STF. Me refiro ministro não, me refiro PC dos ministros. Então, o grande problema do Brasil nunca foi o STF. O grande problema do Brasil está no Senado. Em particular, a pessoa do Alcolumbre, que a gente sabe que é sócio do crime organizado que tomou o país. Cada pessoa que está nesses cargos relevantes, assim como a Polícia Federal também tem o André Augusto, esse que exerce um papel de sabotar qualquer tipo de investigação contra o filho de Lula e o caso Vorcaro. A gente sabe que eles todos são sócios desse crime organizado, dessa máfia que tomou conta do país. São só sócios, são pessoas comprometidas com o crime no Brasil. E a gente tem umas forças armadas indolentes. A gente sabe que para se chegar ao generalato tem que se bajular esses bandidos que estão aí no poder. Então, as Forças Armadas, ela não é comprometida com a verdade, são carreiristas que não estão nem aí preocupados com a vontade popular e não estão aí para proteger a população de forma nenhuma. São carreiristas preocupados com sisudos e faltam verdades e moralidades. Não à toa que a gente tem o PCC e o CV atuando de forma tranquila por várias décadas no nosso país sobre a benevolência das Forças Armadas. Toda a ordem de crime é passado de maneira muito tranquila e com a indolência das Forças Armadas, que esses vivem aquartelados, ganhando muito bem com status de militares. Toda a ordem de crime é passado por via terrestre, por via marítima, por via aérea, sobre a benevolência daqueles que era para estar aí protegendo a nação. A gente está sendo bombardeado por dentro. As Forças Armadas é um aparato, um braço armado, não para defender um povo, mas sim para a manutenção de corruptos ladrões que estão aí no poder, subjugando e tripudiando e judiando da população brasileira. Aí eu posso citar aqui também o caso Vorcaro em relação aos ministros do STF, supostos ministros, pseudos ministros, marginais, togados. A gente tem um porteiro aí, Gilmar Mendes, que simplesmente interrompeu qualquer tipo de investigação contra as empresas do Dias Toffoli, empresas dos familiares de Dias Toffoli, né? Colegas se autoprotegendo, se blindando com a com com a benevolência da Polícia Federal, essa que está sabotando e medindo forças com André Mendonça, escrevendo até cartinhas
para a mídia criminosa, a mídia comprada, paga com o fruto do suor do povo. Essa mídia descaradamente vem falando, ressaltando, como se André Mendonça estivesse errado por estar querendo celeridade nas investigações contra o filho de Lula, no caso do roubo do INSS. Esse cara, junto com outros criminosos, tiveram a audácia de roubar pessoas debilitadas, pessoas carentes, pessoas acamadas, pessoas que trabalharam a vida toda para conseguir essa aposentadoria, sendo que eles vêm há décadas roubando a nossa previdência social e ainda assim tiveram a audácia de meter a mão no bolso dessas pessoas. E é o que eu digo direto e ressalto, enfatizo nos meus vídeos que os altos salários desses homens são insuficientes para eles. Ainda assim, eles querem e estão roubando o povo brasileiro. Os impostos são insuficientes, todos os privilégios são insuficientes. Eles não dão ao povo nada, não dão ao povo nada. A gente paga imposto de primeiro mundo para ter serviços precários, serviços armengados, estradas ruins, segurança ruim, educação ruim, justiça ruim, ensino público ruim, enfim, todo funcionalismo público ruim, não atende os interesses da população brasileira. Ainda assim, a gente pagando serviços de primeiro mundo, fica tudo a desejar. E para eles são insuficientes os privilégios, os altos salários, tudo isso aí é pouco para ele. E a gente não tem uma oposição real, de fato, no nosso país. Os candidatos que estão aí pleiteando uma cadeira de presidente estão com os projetos bastante semelhantes. Haja vista que a gente viu o Caiado falar em alto bom tom que ia confiscar os bens de homens que agridem as mulheres, sendo que as principais vítimas dos lares hoje, quem sustenta os lares e que permanece sobre o jugo das mulheres são os homens para a manutenção da família e do seu lar. Os homens são os principais agredidos verbalmente e fisicamente. Os homens são as verdadeiras vítimas desses criminosos que empoderam a mulher justamente para destruir a família. Porque uma família destruída é muito mais fácil domesticar e manipular escravos. Isso é um projeto de todos esses aí que estão pleiteando a cadeira de presidente. A gente tem a suposta oposição, entre aspas, essa que era para estar indo de encontro, mas a gente vê que os projetos são semelhantes. A gente tem aí o Flávio Bolsonaro, que quer dar 70 milhões de celulares às mulheres, sendo que a gente tem mais celulares do que a própria população. A gente tem, segundo o Google, em média de 270 milhões de celulares, e esse que se diz oposição está querendo dar mais 70 milhões de celulares às mulheres, sobre um argumento de que as mulheres precisam e são frágeis. E você que ganha um salário mínimo sustenta toda essa escória, o que há de pior na política. E é como eu digo direto e gosto de ressaltar e gosto de enfatizar aqui e trazer transparência para vocês. Não importa em quem você vote, até porque a oposição, que era para ser oposição, não é. Os projetos são semelhantes. E todos esses candidatos respondem a donos de partidos, verdadeiros criminosos. A gente pode citar aqui no PL, Valdemar da Costa Neto, um bandido. A gente pode falar aqui do Kassab, do Temer, essas pessoas que atuam no bastidores, e todos os políticos respondem a esses canalhas, salafrários, bandidos, que estão aí décadas e décadas e décadas no poder, donos de partidos. Então, ainda que você vote em qualquer um desses candidatos, a gente não tem uma democracia de fato, até porque esses candidatos têm que estar comprometidos com
com o pensamento do dono do partido. Haja vista que dentro desse processo político do nosso país, a gente tem puxadores de voto. Eu posso citar aqui o Nicolas, como do outro lado também tem o Boulos. Esses candidatos aí são puxadores de votos, mas nem sempre você votando nele, você vai estar de fato votando nele. Através dele entrará outros candidatos e sentará na cadeira de deputados federais, com ideologias, né, com pensamentos totalmente diferentes. Ainda que o Nicolas, né, tenha boas intenções, mas através dele vai entrar dentro desse processo político de coeficientes eleitorais, vai entrar políticos que pensam completamente diferente dele, com ideologias completamente diferentes dele. Então, sobretudo, a gente não tem uma democracia verdadeira, até porque também muitos brasileiros são obrigados a regularizar o título com a coação do Estado, que quer tirar benefícios sociais, fazendo com que as pessoas regularizem títulos. As pessoas, como são dependentes, são praticamente obrigadas a votar sobre o pretexto de poder perder os benefícios sociais. Então as pessoas acabam votando nos mesmos, porque já está enraizado que se as pessoas votarem em candidatos diferentes, vai acabar perdendo esses benefícios. Então as pessoas são praticamente obrigadas a ir às urnas votar em candidatos que não os representam, até porque as pessoas têm uma total dependência desses benefícios sociais e acabam votando naqueles que defendem esse tipo de benefício social, que é um grande atraso para a população, a compra de voto de forma institucional. E o tráfico de droga, né, através do PCC e do CV, investiu mais de 8 bilhões nas últimas eleições. Essa fala não é minha, essa fala é de muitos candidatos aí que estão pleiteando a cadeira de deputado federal, e alguns governadores também já citaram isso, que o PCC hoje está dentro de cada instituição do Brasil. Isso é um fato. A gente viu também aí o caso Vorcaro, a blindagem aí da Polícia Federal, a morosidade da Polícia Federal para que não haja uma investigação séria, e muitas pessoas foram sacrificadas. Posso citar aqui os gerentes da Caixa Econômica. Eles foram destituídos do cargo por impedir a operação criminosa que o Vorcaro estava fazendo dentro do sistema financeiro. Isso é um fato. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Eu acho que é um resumo, uma síntese. Enquanto a gente está tendo essa voz, essas condições de trazer transparência, coisa que a mídia comprada não traz, a mídia prostituta não traz, eu, como cidadão comum, me sinto impotente. Mas, de certa forma, eu quero trazer lucidez para vocês, para que vocês tenham entendimento do que é o Brasil. Foi uma sopa de assuntos, mas acho que foi bastante relevante. E que pena que grande parte da população não está enganjada em querer e ter consciência política para entender de fato como é o sistema político do Brasil e o quadro caótico que estamos. Estamos no fundo do poço, porque vários marginais aí tomaram o poder e eu não vejo, né? De fato, eu estou bastante pessimista, eu não vejo assim nos horizontes alguma coisa de boa, até porque a gente não tem uma oposição real no nosso país. Uma fala pessimista, mas graças a Deus
Eles ainda não conseguiram regularizar as redes sociais. A gente tem esse canhão chamado internet, as plataformas aí onde a gente pode trazer a nossa opinião, o nosso ponto de vista e trazer a verdade para vocês. Pena que o povo brasileiro, né, eu tento passar, incutir, trazer isso aí para as classes D e E a qual eu ando, mas infelizmente as pessoas não querem ouvir assuntos relevantes. Estão preocupadas com a dopamina barata de conteúdos rasos, estão preocupadas com futebol, com fofoca, com BBB. Muitas pessoas ainda assistem a mídia criminosa, a mídia aberta, e não estão empenhadas para entender e ter consciência política. É um fato. Mas a gente está aqui como cidadão comum, né? Ainda que impotente diante dos fatos, mas a gente está aqui tentando trazer transparência e verdade e trazer assuntos relevantes para a gente entender como é a nossa política, a que ponto chegamos e como as instituições hoje estão aparelhadas, ignorando a vontade popular, ignorando a vontade do povo e as supostas democracias que eles dizem que a gente tem. A gente não tem nenhum tipo de democracia de verdade, até porque o nosso sistema está, falei desse sistema atual aí, ao qual eles dizem ser democracia, é uma verdadeira farsa, uma verdadeira mentira. Então, eu vou ficar por aqui. Um forte abraço. Fui.